Nós estamos a menos de 24 horas de um momento que vai ficar na história desse país, quando a Câmara dos Deputados decidirá pelo voto se autoriza ou não que a acusação contra o presidente Michel Temer, encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal, e a devolve ao próprio STF para que a denúncia continue a tramitar. Não bastasse o fato de termos pela primeira vez na história do Brasil um presidente acusado de corrupção em pleno exercício do cargo, resta ver como a Câmara vai querer entrar neste episódio. Se nas páginas com mérito, com um resultado que respeite os fatos e as provas, todos apontando para as cabeças de Temer e de sua camarilha, ou se na lata do lixo, com a decisão desrespeitando tudo que está muito claro. E pior, um resultado obtido na negociação barata e deslavada, sofisma, para não se dizer os termos corretos, como chantagem e como suborno. Chegamos à véspera de uma decisão tão importante, com o noticiário político falando não sobre o mérito das acusações pesadas, fortes, irrespondíveis contra um presidente ilegítimo e sem voto. O que se fala, o que se lê é tão somente sobre compra de votos. Vale tudo para garantir um corrupto no poder. E vale, sobretudo, todo tipo de corrupção praticada com dinheiro público que deveria estar sendo usado em ações que minorassem o sofrimento da população pobre. Isto, no caso de não estarmos sob um governo que emergiu de um golpe para justamente atingir essa população pobre, os trabalhadores e os aposentados. Para que se tenha ideia, à medida em que o desgoverno se alastra e o país degringola por meio das mãos leves, teatrais e cambaleantes de Temer, ao mesmo tempo a distribuição risonha e franca de dinheiro para a base aliada atinge os ares de butim. Aí as mãos de Temer ficam mais fortes e firmes na hora de distribuir o dinheiro para comprar os votos necessários à sua salvação. Para estados e municípios de sua base política, a imprensa fala em cerca de 16 bilhões de reais liberados nos últimos meses. O grosso dessa dinheirama foi abiscoitado pelos vorazes aliados de Temer na semana anterior àquela em que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou o parecer que recomendava as investigações contra o presidente não eleito. Há poucos dias, o jornal Globo divulgou que dos 96 milhões de reais em investimentos anunciados pelo presidente da República para o período entre janeiro e julho, 1/6 desse valor foi liberado em apenas 2 dias. Juntos os dois, em pleno afã pela salvação da lavoura e com as denúncias de corrupção contra Temer sendo manchete em tudo quanto é meio de comunicação. A generosidade, entre aspas, o presidente golpista não eleito vai colhendo os votos de que precisa para escapar da degola. Mas o povo brasileiro está acompanhando tudo o que está acontecendo naquela casa. A população brasileira, na sua esmagadora maioria, quer a saída de Michel Temer, quer a realização de eleições diretas e quer um novo governo. E nós acreditamos que por essa pressão popular, pelo sentido de sobrevivência que os próprios parlamentares tenham, nós acreditamos que será possível um resultado
positivo pela saída de Michel Temer. E mais, ainda que nessa semana, que amanhã isso não aconteça, senhor presidente, eu tenho certeza que só um louco, só alguém ensandecido terá a coragem de votar 2, 3, 4 vezes para que Temer não seja investigado na Câmara dos Deputados. Porque o que se diz é que a Procuradoria-Geral da República ou apresentará um conjunto de mais 3 denúncias contra o presidente, ou apresentará uma denúncia de tal forma contundente que dificilmente sobrará pedra sobre pedra. Portanto, senhor presidente, o meu pronunciamento é no sentido de dizer que é a hora da verdade e que não seja a hora da verdade